Boa noite, meninas. Mais uma vez aqui reunidas em nome do Senhor Jesus, para estarmos estudando agora o livro de Romanos, capítulo 8, e estamos vendo que Paulo tem feito revelações muito fortes para a igreja de Roma, né, nesse momento, e até aqui o capítulo 7, ele está falando, batendo muito a respeito de que somos criaturas perdidas, porque vivemos sob o pecado. E agora, a partir do capítulo 8, ele vai dar uma virada nessa história e ele vai falar: vivemos realmente sob o domínio do Espírito. Temos uma excelente oportunidade de vivermos nova vida, e ele vai sempre aqui extrapolar esse entendimento, apontando para o Espírito Santo, a obra redentora do Senhor Jesus, e nunca sem nos eximir da responsabilidade da mudança de mente. Metanoia, já ouviram falar desse termo? Metanoia é um termo grego que ele fala justamente sobre mudança de mente. E nas nossas traduções bíblicas, o termo metanoia é traduzido como arrependimento. Mas, sem mais delongas, vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos aqui mais uma vez, reunidas em Teu nome. Graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, tendo acesso à Tua palavra e podermos livremente falarmos a respeito dela, sem nenhum temor, sem nenhum receio, mas com muita sede, Pai, de Te conhecer, de Te entender, de aprender, para que possamos também ensinar. Pedimos que o Senhor, meu Pai, desde já venha repreender todo o mal, e que a gente não esteja aqui dispersas ou distraídas, mas que a nossa mente esteja realmente focada naquilo que mais importa, que nesse momento é a tua palavra. E que o Senhor Espírito Santo esteja nos usando e falando a nós através da nossa própria boca. Que sejamos capazes de nos edificarmos umas às outras. O sentido, meu Pai, de estarmos aqui unidas é que cada uma tem uma experiência de vida, cada uma, meu Pai, tem sua riqueza espiritual e queremos compartilhar um pouquinho do que somos umas com as outras. E assim, meu Pai, nós queremos crescer mais e irmos mais longe ainda. Que o Senhor venha contar conosco para toda a sua vontade, que o Senhor venha nos preparar, nos capacitar para aquele grande dia onde o Senhor nos resgatará desse mundo. Te peço, Pai, que o Senhor venha nos conservar com vida até o dia do arrebatamento. Nós queremos passar, meu Pai, por essa experiência maravilhosa, mas se for da tua vontade, nos levar antes, meu Pai, que nenhuma de nós se perca, que seja através, meu Pai, da tua vontade e com a salvação das nossas almas. Mais uma vez nós te pedimos que o Senhor venha consagrar esse sal e que esse sal, meu Pai, seja para, de fato, podermos agora, além de estarmos sedentas da tua vontade, da tua palavra, de termos comunhão contigo, que sejamos capazes também de causar sede nas outras pessoas, que sejamos capazes de levar pessoas a terem desejo de te conhecer. Nós queremos ser, meu Pai, como o sal da terra, e nós precisamos que o Senhor nos faça ser assim. Essa é a parte, meu Pai, em que o Senhor entra, porque a nossa parte é a nossa vontade, estamos aqui à tua disposição. Usa-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então, pessoal, prova aí do sal. E o objetivo é esse, que através das nossas palavras nós sejamos capazes de causar sede nas pessoas, sede de Deus, para que elas venham realmente buscar esse verdadeiro Deus, assim como nós temos feito. E vamos lá. Versículo 1. A gente vai ter o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, até aqui nós vimos Paulo defender que nós temos sim direito à graça, que a graça é quem vai nos trazer a salvação das almas, a graça é conquistada pela fé, e não é necessariamente por obras, mas isso não significa que a fé não venha fazer com que tenhamos boas obras, mas não é a obra quem nos salva, porque estivemos presas ao pecado, escravas do pecado, através desse corpo que nós temos, e agora Paulo vai começar a defender, mas graças te dou, Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz. E ele vai começar a falar sobre a vantagem, né, de termos o Espírito Santo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembrando, o fato de nós estarmos andando segundo o Espírito aponta para o fato de que estamos praticando coisas segundo o Espírito. O Espírito aí na sua Bíblia está com letra maiúscula, porque sim, esse é o Espírito Santo. Estamos andando segundo a vontade de Deus. Quem é o Espírito Santo? O próprio Espírito de Deus. Então, se andamos segundo a vontade dele, estamos andando segundo a vontade de Deus. E já não estamos vivendo a prática do pecado, ainda que estejamos presas a um corpo que pende para o pecado, a um corpo que está perdido e morto, mas que através da obra do Espírito nós somos vivificados em Cristo. Vamos adiante que a gente vai ver algo mais a respeito, tá? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando a gente vê ele falando da lei do Espírito, da lei do pecado, a gente entende que são princípios. Então, a lei do Espírito implica em princípios divinos. Estamos andando segundo princípios divinos. Que princípios? Amor, justiça, retidão, a, as práticas segundo a lei de Deus, segundo as falas do Senhor Jesus. Então, isso é andar em espírito, fugir do pecado, não satisfazer o desejo da carne, a concupiscência da carne. Então, estamos vivendo a lei do Espírito. Quando a gente lê lei, novamente, a gente vai ter o entendimento de que existem regras. E vou ressaltar, não existe a graça se de fato não existirem regras. Ainda que a graça seja um favor imerecido, não merecemos, não temos direito, a gente era para estar sendo conduzido ao inferno nesse exato momento, mas Deus teve misericórdia de nós e estamos aqui para contar a história. Mas isso não significa que não devamos seguir determinadas regras. E quando ele fala aqui da lei, ele está falando que existem regras. Não é simplesmente vou pecar infinitamente e está tudo certo porque Deus perdoa. Não cai nessa balela. Isso é balela, enganação, conto do vigário para fazer as pessoas perderem a salvação. Elas acham que estão fazendo a coisa certa e, de verdade, essas pessoas estão indo para o inferno acreditando que estão fazendo a coisa certa. Não, tem regra, tem lei e sim, a gente tem que obedecer, certo? E aí ele vai continuar aqui. Porque a lei do Espírito de vida
em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte que existia. Qual era a lei do pecado e da morte? Por favor, não vamos confundir com a lei de Deus, com a lei que está na Bíblia. A lei do pecado e da morte não é a lei de que anteriormente Paulo estava falando, mas dos princípios do pecado, né? Se não tivéssemos Cristo, e ainda que não tivéssemos conhecimento da lei de Deus, ainda que não tivéssemos conhecimento da Bíblia, de nada, dentro desse corpo, dentro dessa natureza, nós somos pecadores, né? Pensa, vocês que têm crianças, vocês que têm filhos, quando foi que você ensinou seu filho a mentir? Mas ele mentiu e muito cedo. Quando foi que você ensinou seu filho a fingir? Mas ele já fingia desde muito cedo. Quando foi que você ensinou seu filho a ser rebelde? Pô, mas ele manifestou rebeldia desde muito cedo. Isso implica em quê? Que nós nascemos no pecado e a nossa carne pende para o pecado. Ponto. Estamos mortos em nós mesmos, justamente porque temos essa carne, esse corpo de pecado. Imagina que quando você tem o Espírito Santo, você é composto de três fases, né? Você tem a sua alma, que habita dentro de um corpo, mas que tem vida através de um espírito. Quando você tem o Espírito Santo fala ao seu espírito, que fala à sua alma. Você tendo um corpo, Satanás fala ao seu corpo, que fala à sua alma. A alma vai tomar a decisão, ou ela pende para o corpo, para a carne, ou ela pende para o espírito. Mas quem toma a decisão é a gente, nossa alma. Ou segundo a orientação do Espírito Santo, ou segundo a orientação de Satanás, ponto final. Certo? Então, dentro de nós, estamos aqui mortos. Desde pequenininho, a gente começa a pecar. Desde pequenininho. Por quê? Quem nos ensinou isso? Se a semente da qual viemos é santa, né? Se a alma que nós recebemos, ela era pura. Se o espírito de vida que nós recebemos vem do próprio Deus, é puro, é santo, é sem pecado, é incólume. Então, me explica como é que desde criança, sem que ninguém nos ensine, a gente aprende a pecar. Como é que desde criança a gente consegue manifestar nosso egoísmo? Não, o carrinho é meu, a bonequinha é minha, não quero que ninguém brinque com ela. Não, a mamãe é minha, o docinho é meu. Você tem um irmãozinho. Ah, não, não quero dividir. Quem ensinou isso? Então, isso é o pecado habitando dentro de nós, tá? Então, que isso fique bem claro. Então, existem os princípios do pecado, a lei do pecado. Independente se você conhece a lei de Deus ou não. Dá para entender? Então, Paulo vai continuar aqui é, explanando a respeito desse assunto, né? Esse eterno conflito do espírito com a carne. E ele vai continuar. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto que estava fraca pela carne, essa lei aqui agora é a lei de Deus. O que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Deus envia a lei, Deus quer dar um jeito nesse povo que ele está separando, então ele faz com que Moisés liberte o povo lá do cativeiro do Egito, e ainda lá pelo deserto, ele dá as palavras a Moisés, Moisés escreve, porque isso aqui vai ser um código de conduta para o meu povo, para que eles sejam separados dos demais. Eu quero que o meu povo esteja separado dos demais. Então, esse conjunto de regras aqui é para que eles sejam santos, separados para servirem
somente a Deus. Quero que eles sejam santos. Deu certo? Não deu. Por que não deu? Porque a nossa carne pende para o pecado. E se não tivermos o auxílio do Espírito Santo, toda a lei é nada. Quanto tempo você passou tendo uma Bíblia dentro de casa? De vez em quando você até abria. Você não entendia nada, largava ela de lado lá de novo. Mas quando você recebeu o Espírito Santo, ou quando o Espírito Santo usou alguém para revelar a palavra de Deus para você, vê que aquilo começa a fazer sentido. Mas até então, sem você ter o Espírito Santo, a lei não adianta de muita coisa. Ela só serve para revelar o seu pecado, o meu pecado. A lei só serve para mostrar o quão condenados estamos pelo pecado. Estão acompanhando o raciocínio? Então vamos continuar aí. Pronto. O que a lei não podia fazer, visto que como estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Bom, entendemos isso perfeitamente. Jesus não veio com um corpo de glória, ele não veio como Deus, ele veio sim como carne humana, sangue, ossos, cabelo, pelos, ele excretava, suava, urinava, defecava como um ser humano normal. Normal. Sentia fome, sentia frio, normal. Sentia desejos, sem sombra de dúvidas, pessoal. Por quê? Porque ele veio em semelhança de carne pecaminosa. A diferença é que esse ser que é injetado lá dentro do útero de Maria, ele tem uma consciência divina. Consciência. Ele tem entendimento. Ele sabe que ele tem uma missão e ele está decretado a obedecer toda a ordem do Pai, diferente da gente. Bom, Jesus esteve no céu, ele sabe o que aguardava ele de novo. A gente não faz ideia e muitas vezes as coisas desse mundo podem até abafar a nossa esperança do porvir. Jesus sabia para onde ele ia voltar, ele não teve nenhuma dificuldade em obedecer. Doeu, mas ele não tinha dificuldade em obedecer. Ele sempre colocou a obediência a Deus em primeiro lugar. O resto era vontade, segundo a carne, mas a qual ele sujeitou. Ele não foi conduzido pela carne, ele sujeitou a carne pelo Espírito. Enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, oferta perfeita, condenou o pecado na carne. Pronto. Se a carne ela tinha que ser morta porque estava em pecado, beleza. Ele morreu. E sim, o pecado foi condenado, acabou mortificado. Mortificado não, foi morto mesmo. Pecado, morto. Perdeu a vida. Perdeu a oportunidade de permanecer nessa existência. Morreu. Como Jesus vence a morte, então aí a história muda. Não estamos mais mortos no pecado. Nós podemos ser vivificados. E aí ele vai continuar aqui. Condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se Jesus não fosse morto em carne, haveria necessidade da minha morte. Eu criei em Jesus, eu criei no sacrifício de Jesus, a justiça foi feita na minha vida. E agora eu não preciso mais viver sob o domínio do pecado, porque metanoia.
Eu mudei a minha mente. Me arrependi do meu passado e estou vivendo novas práticas, nova vida. Por quê? Os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne. Nada de novo, nada de estranho, ok? Mas os que são segundo o Espírito na sua versão está aí como letra maiúscula? Segundo o Espírito. Os que são segundo o Espírito têm a mente para as coisas do Espírito. Simples assim. E aí aquela história. Bom, mas somos dois em um. Temos o Espírito, mas temos também o corpo pecaminoso. E aquela história de sempre. Quem vai vencer essa briga? Você já sabe a resposta. Porque a mentalidade carnal é morte. Então, os pensamentos de quem vive subjugado, né, submetido ao corpo da carne, a um corpo de carne, vive para a morte. Ponto final. É só uma questão de tempo. E tem pecados que ainda aceleram sua morte. Vícios, tabagismo, alcoolismo, vícios em drogas, pode dar uma overdose, era para você morrer daqui a 50 anos, vai morrer prematuramente, que acabou se viciando. Ciúmes, né? A irmã colocou aí na estante, né? Acabei de terminar o meu relacionamento porque eu senti que esse ciúme está em demasia. Isso é obra da carne, né? A menina foi esperta. Não vou cortar logo o meu relacionamento por aqui, porque se isso aqui é uma raizinha e já tem esse nível de obra da carne, quando chega lá na frente, a carne vai ser aperfeiçoada na carne. Isso vai ficar pior. E a gente vê que tem gente que perde a vida por conta de ciúmes. Ou mata, ou se mata. E por aí vai. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Então, não é só vida no sentido de longevidade e no sentido de uma nova vida de eternidade, mas paz de espírito. Aquela coisa que, ainda que haja uma turbulência do nosso lado, você está tranquilo, sabe? Sua mente está pensando numa forma de reagir àquela situação, você procura uma solução, mas você não se desespera, você não se perde naquilo. Não, você está concentrado, focado em procurar uma saída, com tranquilidade, com sabedoria, com entendimento, sem nervoso, sem nervoso. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. A mentalidade carnal é inimiga de Deus. E ele ainda fala que ela não se sujeita à lei e nem de fato pode ser. Pode, não faz sentido. O que é espírito é espírito, o que é carne é carne. Não se mistura, são immiscíveis, é que nem água e óleo. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando ele fala isso aqui, que os que estão na carne não podem agradar a Deus, isso nos lembra ali Hebreus capítulo 11. Abra aí para a gente dar uma olhada. Hebreus, um pouquinho aí mais para frente. Capítulo 11 é o capítulo que fala sobre a fé, né? Definição da fé, os heróis da fé. Hebreus 11. Vamos esperar só a Dona Meire aí, que eu sei que todo mundo já abriu. Eita, Dona Meire, o negócio aí tá estreito. Ei, glória, glória, glória. Hebreus 11, a gente vai ler aí o verso 6, pessoal. Olha só o que o autor fala. De fato,
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam, que galardoa os que o buscam. Então, de cara a gente vai ver aqui que sem fé você não consegue agradar a Deus. Mas a fé não é um fruto da carne. A carne nunca vai conseguir agradar a Deus. A fé é uma obra, é um trabalhar do Espírito. A fé é algo que veio com um pacotinho, né? Veio no pacotinho, junto com o Espírito de vida, o fôlego de vida que Deus nos deu. Pronto. No pacotinho do fôlego de vida, além das leis de Deus que são escritas no nosso coração, vem a fé. Isso não é carne, isso vem de Deus. Aí você não manifesta a sua fé. Você não usa a sua fé. Você despreza aquilo que Deus te deu. E te deu para que você pudesse ter comunhão, contato com Ele. Como é que você vai falar com Deus sem fé? Olha o que ele fala. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. Como é que você vai conversar com alguém que você não crê que exista? Não conversa, né? Aí você diz, não, eu sou ateu, sou agnóstico. E aí inventa um monte de termo. Mas você simplesmente não crê. Mas você não está fazendo uso daquilo que Deus te deu. Foi a fé. Então, é, volta aí em Romanos e a gente vai dar uma olhada aí no capítulo 7, no verso 5. Romanos 7, 5. E ele vai dizer assim: porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram pela lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Volta para Romanos 8, estamos aí no versículo 8. E ele vai repetir, então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Vimos agora em Romanos 7, 8. As obras da carne, elas levam à morte. Não nos aproxima de Deus. As obras da carne são pecado e cria afastamento, desconexão de Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Bom, aí Paulo vai abrir, vai colocar um ponto de interrogação na certeza dessas pessoas. Será que o que tem dentro de você é de fato o Espírito de Deus? Gente, como é que a gente sabe o que tem dentro da gente? Bem fácil, né? Tão fácil que Isis, por favor, responda. Como a gente sabe o que tem dentro da gente? Eu tô com medo de falar besteira. Você não vai falar besteira, pode falar. Eu ia dizer cocô. Como é isso aí, velho? Traduz aí pra mim, na moral. Você ouviu? Minha Tiane, me salve. Como a gente sabe o que, que tem dentro da gente? Através do discernimento, né, espiritual, quando a gente tem a humildade de reconhecer e se avaliar, a gente percebe o que é que tem dentro da gente. E também tem a palavra de Deus que mostra, né, como espelho, toda vez que a gente lê, é revelado para a gente a nossa condição, o que é que tem dentro da gente. Boa. Milene, como é que a gente sabe o que, que tem dentro da gente?
Eu soube que tinha dentro de mim pela transformação de mente. Eu já não pensava da mesma forma, já não agia da mesma forma, inclusive eu já não sentia e tinha as reações da mesma forma. Eu já era uma outra pessoa. Então a transformação interior é o que diz que está dentro da gente. Pois é, pessoal, a gente vai ser elevado a um outro nível de consciência. Então, a gente vai ter essa compreensão. Mas, de fato, para que a gente ateste se você vive no espírito ou se você vive na carne, você vai olhar para o fruto. O que que você gera? Você só tem aquele conhecimento ou você transforma aquele conhecimento em prática? Então, se você pratica, maravilha, você vive realmente segundo o espírito ou segundo a carne, tá? Então, o fruto, aquilo que você faz, aquilo que sai de você, bom, isso é o que vai dizer o que você é. Se a árvore é boa, o fruto não pode ser ruim. Se a árvore é ruim, o fruto não pode ser bom. Ponto final. O fruto é o que atesta de uma vez por todas, tá? Mas, obviamente, aqueles que andam em espírito, o fruto é, segundo o espírito, aquilo que nós já vimos em Gálatas 5, certo? E a gente viu item por item. Então, guarda isso aí. Como é que você vai ver se a pessoa ela é nascida de Deus ou se ela ainda vive em corpo de pecado, em, em forma de carne pecaminosa? Fruto, certo? Fruto. Mas vamos lá. Mas vós não estáis na carne, mas no espírito, se é que o espírito habita em vós. Então é necessário o espírito de Deus. Não tem como você dar fruto se você não tiver o espírito. Percebe isso aqui que Paulo está dizendo? Se você não tiver o Espírito Santo, você não é nascido de Deus, você não é parte do reino de Deus, você não é filho de Deus, você não tem acesso ao céu, você está perdido. Quando a gente ouve aquela palavra, aquele que crê e for batizado será salvo, é uma parte, é uma condição, é uma exigência que o próprio Jesus fala, é uma exigência primordial. Depois do batismo nas águas, que nós já falamos, é uma decisão, isso aponta para a sua consciência, seu nível de consciência foi elevado. Pronto, agora que você é consciente, você batiza nas águas, beleza, mas essa é só uma parte do trabalho, porque a gente vai ver aqui Paulo falando, bom, se você não tem o Espírito, você não é dele. Ah, mas o batismo nas águas não bastava? Não, aquilo era o primeiro passo. Depois vem o restante. Que nem eu falei, a gente falou, né? Infelizmente, nós não somos, ou felizmente, enfim, seja como for, nós não somos o ladrão da cruz. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Não basta o batismo nas águas. Né? Então, vamos lá. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, que é a mesma coisa que o Espírito de Deus, que é a mesma coisa que o Espírito Santo, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Cristo. Se você não é de Cristo, Cristo não vai te entregar ao Pai. Se você não vai ser entregue ao Pai, bom, já sabe, né? Lago de fogo. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Você morreu? Você por acaso é zumbi? Seu corpo está vivo. Seu corpo respira, se alimenta, né? Tem um monte de células aí que se multiplicam todos os dias, células que morrem todos os dias. Seu corpo, pessoal, continua vivo. A diferença é que não está mais vivo para o pecado. Ele é vivo
para satisfazer a necessidade de Deus aqui na Terra. Se você realmente morre, seu corpo morre, bom, Deus vai usar quem para anunciar a palavra de Deus? Então você precisa estar vivo, mas o seu corpo agora é morto para o pecado. Porque agora você vive em espírito. Você busca santidade. E se Cristo está em vós, o corpo está morto. Como é que Cristo vai estar dentro da gente? Através do Espírito Santo. Como é que Cristo vai estar dentro da gente? Através do Espírito Santo. Onde é que está Cristo agora, pessoal? Quem sabe? Fala, Isis. Está no céu do lado de Deus. Jesus Cristo está lá, meu irmão. A gente não fala que Jesus está voltando? Como é que ele está aqui? Ah, ele é onipresente. Não, não tem essa conversa, não. Nesse momento, o onipresente é o Espírito Santo. Jesus está lá. E há quem diga que ele já está muito perto. Talvez ele realmente não esteja mais à destra do Pai. Talvez ele esteja a caminho, atravessando aí, né, os bilhões de anos-luz que a gente tem de distância entre o terceiro céu e a gente. Então, está aqui, está se aproximando. Mas quem está aqui com a gente, mano a mano? O Espírito Santo. Quem é que está dentro de você? É Jesus? Não, é o Espírito Santo. Jesus está vindo, tá bom? Estamos esperando por ele, por ele. Então, observa a importância da obra do Espírito Santo. Sem ele, a gente está lascado. Ponto final. Então, e se Cristo está em vós, o Espírito Santo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Ele vai falar aqui Espírito nesse verso duas vezes. As duas vezes esse Espírito é letra maiúscula, correto? Esse Espírito é o Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo. Espírito Santo. Então, ele quem vai, ainda que esse corpo aqui esteja morto para o pecado, ele vai ser vivificado para que possamos cumprir a obra de Deus aqui. E num segundo momento, esse corpo, quando morrermos, ou até mesmo quando formos arrebatados, ele vai ser transformado. E mais uma vez, vivo, mas não mais como nós somos. Não mais apenas carne e sangue. Vai ter algo de diferente nessa história. Tá? Então, deixa eu pegar aqui que eu peguei umas referências sobre isso aqui. 1 Coríntios 15. Abra aí, 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 50. Todo mundo? 1 Coríntios é depois de Romanos aí, viu, dona Mary? 1 Coríntios depois de Romanos. Achou? Tá chegando lá? Depois de Romanos. Acabou Romanos, vem 1 Coríntios. Capítulo 15, verso 50. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Volta para Romanos. O que ele vai dizer aqui?
Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou. Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos, pessoal? Próprio Deus, né? Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais. Então, ainda que a gente morra, a gente vai ter um corpo vivificado, transformado, e que não será carne e sangue, como está em 1 Coríntios 15, porque carne e sangue não herda reino de Deus. A corrupção, essa carne aqui, ela é corrompida, né? Se a gente não tomar banho 3 dias, ela fede. Se a gente olhar o nosso interior por dentro, não cheira bem. Isis tocou logo a real. O que tem dentro da gente fede. Então, esse corpo aqui é corrompido. Não vai dar para entrar no reino dos céus. Quem é que vai fazer o trabalho dessa transformação? O Espírito Santo. E aí a gente vai ter uma outra referência que eu acho interessante a gente ver, Atos 2, Atos antes de Romanos. Atos 2, no verso 24. Quem Deus levantou, tendo soltado as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Deus ressuscitou o Senhor Jesus da morte. Assim como Jesus foi ressurreto, nós também seremos. Desde Atos dos Apóstolos, a gente vai ver essa descrição. Mentira, desde Gênesis a gente vai ver isso. Mas, enfim, a gente vai ter um novo corpo. Romanos 6, a gente já viu, 6:24. 6:24 o quê, rapaz? 6:4. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo. Então, ali nossa carne foi sepultada. Morreu de verdade? Não. Mas espiritualmente, sim. Fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andássemos em novidade de vida. Vocês estão vendo aqui que ele novamente fala em andar em novidade de vida? Não é falar de novidade de vida, porque falar é fácil. Mas andar em novidade de vida é você praticar. Isso já é um pouquinho mais complicado, mais dolorido, pouco mais cansativo, mas de verdade traz paz. Final das contas, é prazeroso. Andar em santidade é prazeroso. É o conflito eterno com a carne, mas é uma vitória que nos traz muito gozo, muita alegria, uma sensação de que estamos no caminho certo, de que estamos fazendo bem. Cada pequena vitória que nós temos, às vezes a gente fica irritado, alguém fala alguma coisa com a gente e a gente, ó, fecha a nossa boca, a gente não deixa a língua se expandir, se espalhar. A gente não permite, a gente vai lá e controla nosso corpo, a gente não deixa os nossos membros viverem para o pecado. Quando a gente faz isso, a gente evita um monte de problema, aí você pensa depois, pô, ainda bem que eu não falei aquilo. Ainda bem que eu não dei aquela resposta. Ainda Podia bem que eu não tomei dar, aquela mas atitude. eu não dei. É o que, Isis? Eu podia dar a resposta, mas eu não dei. Esse senso de que eu podia fazer a coisa errada, mas eu não fiz, isso é liberdade. Quando você está no domínio da carne, você não tem o espírito, você não tem essa liberdade. Já foi, meu irmão.
Depois você só se arrepende, ou sente remorso, e depois vai lidar com as consequências. Normalmente traz dor, traz perda de sono, traz inimizade, aí a coisa cresce. Não estou falando só da língua, estou falando de todas as consequências de nossos atos quando são dominados, né? Dirigidos, melhor dizendo, pela carne. Tá bom? Bom, então vamos lá. Romanos 8, estamos agora no verso 12. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então a gente vive nesse corpo, mas a gente não deve nada a ele. Esse corpo é para nos servir. Se a gente deve alguma coisa, a gente deve ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele nos vivificou. Ele nos retirou das trevas, da morte. Se a gente deve alguma coisa, é a Jesus. Se a gente deve alguma coisa, é o próprio Deus. Tem aquela história, não devo nada a ninguém, só minha alma a Deus. Verdade. Verdade. Mas a esse corpo a gente não deve nada. Então, não vamos fazer a vontade dele. Não vamos mentir, não vamos prostituir, não vamos beber, se embriagar. Teve uma senhora que eu conversei com ela nesse domingo. E aí ela, cheia de confusão dentro da mente, né? Não sei se eu cheguei a comentar isso aqui com vocês. Confusão dentro da mente, falando que estava pensando em abandonar a igreja porque ela quer Jesus, mas quando ela vai para dentro de casa, quando ela está junto com a família, ela fica ouvindo música secular, ela dança e ela bebe. E ela falou assim: ó, Lília, eu não bebo mais de me embriagar. Eu só bebo tanto, eu não fico bêbada mais. Mas eu ouço essas músicas. Eu falei: que música é que a senhora ouve? Não, eu gosto de reggae. Se você olhar para a cara da veinha, como é que essa veinha gosta de reggae? Mas enfim, né? Gosto de reggae, eu gosto de dançar. É, então eu entendi o seguinte, que apesar de ela ter o desejo de querer seguir a Deus, apesar de ela conhecer a verdade, apesar de ela compreender o certo e o errado, ela ainda não tem o Espírito Santo, então não consegue vencer a carne. Ela tem abandonado as coisas do mundo pela força do braço e outras coisas pelo cansaço, porque já é uma senhora de idade. Não tem coisas que ela nem consegue fazer mais. Então, ela está sendo vencida pelo corpo do pecado. Como é que essa mulher vai vencer a própria carne? Como é que ela vai se vencer? Sem o Espírito Santo não vai. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o sentimento de culpa dela. Ela está certa no que está fazendo? Não, está errada. Mas se eu acrescento mais culpa a ela naquele momento, eu afasto ela de Deus por completo. Eu vou terminar de enterrar uma alma que está tentando sair do buraco. Eu vou jogar a pá de cá ao final. Então, eu falei com ela, fique tranquila, não se esquente, continue ouvindo sua musiquinha, quer beber, beba, mas não se embriague. Agora, eu vou pedir para a senhora, quando a senhora chegar aqui na igreja, ou quando a senhora estiver em casa, por favor, leia a Bíblia. Aí, falei com ela, né? Alguns textos fundamentais. Falei de Gálatas, falei do sermão. Pronto, ó, pessoal, uma coisa bem legal quando vocês quiserem orientar uma pessoa. Ah, não sei o que é certo, não sei o que é errado. Manda elas lerem Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. 5, 6, 7. Ali é o sermão da bem-aventurança com outras cocitas más. Ali está falando sobre o perdão, ali está falando sobre a mágoa, ali está falando sobre a tristeza, ali está falando sobre a vaidade, ali está falando sobre o orgulho. Então, ali está falando sobre a doutrina de Cristo. Então, você está com dúvida?
Ó, vamos fazer isso, vamos ler isso aqui. Aí eu peguei, falei com ela, ela estava na hora lendo lá uma revista de planta, né? Não, eu quero aprender a plantar. Eu falei, não, aprenda a plantar, não tem problema não, leia a sua revista. Mas aqui na igreja, cadê sua Bíblia? Traga a sua Bíblia. Então, quando a gente orienta a pessoa, a gente tem mais chances de fazê-la realmente nascer de Deus. Mas perceba o que eu quero que vocês entendam com isso. Que a pessoa quer mudar, mas sem o Espírito Santo não vai. Aí, por que ela não tem ainda o Espírito Santo? Por que vocês acham? Pelo óbvio. Não é a primeira busca dela. Não é a primeira paixão dela. Ela quer fazer a coisa certa? Quer, mas não é de paixão, não é de desejo, não é de todo o coração. Porque quando é de todo o coração, é o próprio Deus que vem, invade e toma conta. E acabou. Ele acha na gente liberdade para fazer morada dentro da gente. Mas enquanto ele vê a gente dividido entre a obra da carne e o fruto do espírito, o que ele pode fazer? Esperar pacientemente você se arrepender e metanoia, mudar de mente. Pronto, você se arrependeu, mudou o seu pensamento, busca o Espírito Santo, ele vai fazer o resto da obra, sem dor de cabeça. E eu tenho certeza que se ela fizer isso, daqui a um tempo, um mês, dois, ela vai dizer, pô, Lívia, não estou sentindo mais vontade de beber, sabe? Não estou sentindo mais vontade disso. Eu nem vejo mais prazer nesse reggae. E por aí vai. Então, a obra do Espírito Santo. A coisa é mágica? Não, é paulatina. Uns é mais rápido, depende do seu grau de entrega, outros um pouco mais demorado. Mas é uma senhora de quase 70 anos, tem um histórico de vida, uma bagagem muito grande, né? Um histórico de vida, de entrosamento com o pecado por muito tempo. Mudar de hábito, para a gente que é mais novinha, não é fácil, entendeu? Imagina para uma pessoa que já tem uma certa idade, tá? Então, não condena. Se alguém aparecer assim para você, não vai lá de cara e condena, não. Orienta. E se ela começar a ler a Bíblia, o Espírito vai se revelar para ela, ela vai ter desejo de buscar. Se você orar por ela, interceda também por essas pessoas, né? Se Deus colocou na sua frente, na sua mão, é porque é uma alma para você lutar por ela. Então, o Espírito vai fazer a obra. E vai sempre usar meios, né? Pessoas para alcançar outras pessoas. Portanto, irmãos, não somos devedores, nós somos devedores, não a carne, não a carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, através do Espírito, letra maiúscula, então não é o seu espírito, não é sua alma, não é a gente. Se não for o Espírito Santo influenciando o nosso espírito, que vai influenciar a nossa alma, a gente vai continuar sendo influenciado pela nossa carne, que é influenciada por Satanás. O Espírito Santo não trabalha na carne. O Espírito Santo trabalha no espírito. O fruto do Espírito Santo vai se revelar na carne, através da carne. O fruto. Mas o agir dele é no espírito, tá? Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, mais uma vez, como é que a gente vai reconhecer a pessoa que tem o Espírito de Deus, a pessoa que não tem o Espírito de Deus, a pessoa que é filho de Deus, a pessoa que não é filho de Deus? Fruto. Quando ele fala aqui de sermos guiados pelo Espírito, é que o Espírito vai determinar o que a gente vai fazer, o que vai sair da gente, o que vai exalar da gente. Fruto. As obras. O nosso trabalhar, o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, o nosso pensar. Fruto. O que vai sair da gente? Ah, vai sair ciúme,
porfias, né? Contendas, rixas, competitividade, vaidade, orgulhos, inveja. Sexta-feira forte lá, hein? Quebrando a inveja. É isso que vai ter. Não, sou guiada pelo Espírito de Deus. Essas coisas são tudo obra da carne. Fruto do Espírito é outro nível. E o fruto do Espírito é exposto, manifesto através da nossa carne. Certo? Então, guarda isso. Porque agora essa carne é vivificada. Se morremos no batismo, depois do batismo somos vivificados pelo Espírito, ainda aqui nessa terra. E quando a gente morrer ou formos arrebatados, aí seremos transformados, ressuscitados pelo Espírito Santo com um novo corpo ou arrebatados, seremos transformados nos ares. Mas certo é que o reino de Deus não vai receber sangue ou carne, mas sim um corpo transformado. Lília, como é esse corpo? Jesus o sabe, porque ele já se transformou nesse corpo. Mas eu estou na expectativa. Porque não recebestes um espírito de servidão. Esse espírito aí agora está com letra minúscula, né? Você não recebeu um espírito de servidão, de escravidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, espírito agora com letra maiúscula, espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Alguém sabe o que significa Abba, por curiosidade? Abba é um termo aramaico que significa pai, mas é um pai assim, bem carinhosinho, bem dependentezinho. É como de uma criança se dirigindo ao pai. Pai. E quando uma criança se dirige ao pai, é em completa entrega, em completa confiança, uma completa dependência. É um nível de filho e pai bem íntimo, bem íntimo. Quando ele fala Abba Pai, eu procurei essa informação, já que pai significa pai, por que que ele repete pai de novo? Provavelmente isso aqui foi uma falha na, na transcrição do texto, na tradução do texto, onde quem escreveu o texto, ele tinha o objetivo de falar para a pessoa que fosse ouvir, esse termo para ele era tão importante, aba, era um termo tão importante que não dava para traduzir. É um termo tão forte para eles que não dá para eles traduzirem. Então, eles colocaram aba, por uma reverência, um respeito. O autor original, quem escreveu, está lá nos 4 evangelhos, Abba Pai. O autor colocou Abba por honradez ao que significa para quem entende a língua aramaica. Mas ele, no sentido de fazer aquilo ser entendido por quem ia ler, gregos, ele coloca e transcreve, ou melhor, traduz e bota pai, né? Mas provavelmente o que Deus falou, ou melhor, que Jesus falou lá na cruz, ele não falou Abba, Pai, ele falou só Abba, tá? Esse acréscimo aí do Pai foi só para que os gregos, quando lessem, eles entendessem. Mas, enfim, o termo Abba envolve muito carinho, muita dedicação, muita entrega, sabe? Muita confiança. É tipo que eles botou aí um painho da vida, bem assim mesmo. Enfim, nós recebemos espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba. Esse espírito nos faz clamar, Pai. Esse espírito nos faz compreender
que Deus deixou de ser Deus. Ele agora é Pai. Ele deixou de ser Deus? Não, ele é um Pai divino. Mas eu entendo que Pai é muito mais íntimo, é muito mais gostoso do que Deus. Devo depender de Deus? Devo honrar a Deus? Devo temer a Deus? Devo temer um pai? Quem é que teme o pai? Só quando você vai besteira, né? Não, um pai é amor incondicional. Pai é amor incondicional, tá? Então, esse espírito vai nos dar essa condição. Ele fala espírito de adoção. O que nós entendemos hoje por adoção? A gente vai no orfanato ou encontra uma família desesperada que por algum motivo está dando o seu filho, tem que se desapegar de seu filho, enfim, não vamos aqui nem julgar as causas, mas vamos pegar um filho que não geramos, que não nasceu das nossas entranhas, e vamos tomá-lo como filho. Vamos dar a ele direitos de receber nosso nome, nossa herança. Mas quando Deus nos adota como filhos, e é um termo meio inadequado. Só Paulo usa esse termo. Umas 3 vezes. Só Paulo usa esse termo. Mas é um termo que aponta assim, ou que revela o que Deus faz da seguinte forma. Quando você nasce de Deus, diferente de quando você adota uma criança que nasceu de outro ser humano, você assume as características de Deus, você começa a ter um caráter divino. Você recebe o Espírito de Deus. Você vai manifestar o fruto do Espírito de Deus, você vai começar a ser, talvez melhor dizendo, vai lhe ser devolvida a imagem e semelhança desse Deus. Deus vai inserir em você características que só pertencem a Ele. Nenhum outro ser humano seria capaz de te dar tais características. Um caráter de justiça, um entendimento de justiça. O caráter de ou a qualidade de poder ter a eternidade. O máximo que você vai passar para um filho adotado é o seu nome, seus ensinamentos e o que você pode deixar de material para ele. Mas o que Deus te dá é já nessa vida o caráter dele. E no pós-vir, a herança também dele. Tudo. O que que Deus criou? Todo o universo. Beleza, você é herdeiro de todo o universo. Todo o universo é seu. É nosso. Comungamos as mesmas posses. Já tomamos posse dessa herança? Algumas coisas sim, outras coisas não, só no porvir. Mas entenda que essa adoção não é só receber o nome de Deus, é receber a essência de Deus. O que a gente não pode dar para nenhum outro ser humano, Deus é capaz de dar para a gente. Quando estamos com esse espírito de adoção. Então, quem vai fazer isso? O Espírito Santo vai ser capaz de trazer à nossa vida aquilo que só existe na divindade do Senhor. Entende? Essa diferença aí de adoção, conceito, né? O conceito de adoção para a gente é uma coisa, mas o conceito de adoção para a Bíblia é outra história. Porque, de fato, nós fomos nascidos de Deus, nós fomos gerados por Deus. A gente não foi gerado na barriga de um outro Deus, a gente não foi gerado pela mente de um outro Deus e adotados pelo Deus vivo. Não. Foi Ele mesmo que teve o cuidado de nos remontar, de nos refazer, de nos transformar, nos regenerar. Entende? Então, é o próprio Deus que nos dá uma nova identidade, segundo o seu caráter perfeito e imutável, fiel e santo. Tudo isso vem no pacote, velho. Tudo isso vem no pacote.
O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito. O mesmo Espírito, o primeiro Espírito aí está com letra maiúscula, ok? Espírito Santo. Aí depois vem, dá testemunho com o nosso espírito, espírito com letra minúscula, né? Esse espírito aí é o espírito que Deus nos deu como fôlego de vida. O que faz a gente ter vida dentro da gente? Fôlego de vida, o Espírito de Deus. É como se fosse uma partículazinha de Deus. É o Espírito Santo? É a plenitude de Deus? Não. Mas é uma partículazinha de vida. Pronto. Foi colocado dentro da gente. Essa partícula de vida testifica com o Espírito Santo. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E aí vem aquela história de que quando você é selado com o Espírito Santo, você tem certeza. Por quê? Porque testifica no seu espírito. Testifica na sua alma? Não, no seu espírito, naquilo que é realmente divino e que Deus te deu. Quando você tem certeza da salvação, pode vir o bispo Macedo dizer para você: não, não vejo em você muita santidade, não. Você dentro de você, tá bom, você não vê, mas eu sei. É uma certeza. Eu achei isso aqui bem interessante, porque tem gente que fica esperando os sinais, né, maravilhosos para dizer: ó, sou selada com o Espírito de Deus. Mas, gente, mais do que sinais, é isso aqui. É a certeza, é a testificação do Espírito de Deus com o nosso espírito. Testifica de que somos filhos de Deus. Não tem como sermos filhos de Deus se a gente não foi nascido de Deus. A gente só é filho porque nasceu dele. Senão seríamos tão somente criaturas. E aí, o cavalo aqui da esquina, ele é filho de Deus? Não, é criatura. Qual a diferença entre eu e ele? Bom, depois que eu venci o pecado com o Espírito Santo, eu me tornei filha de Deus. Ele é criatura, ele continua sendo criatura, ele vai morrer criatura. Mas eu, ainda que essa carne morra, eu morro sendo filha de Deus. É uma certeza, meu irmão, que ninguém tira. Ninguém tira, tá? Como é que eu sei? Testifica. Ah, eu tenho dúvida, eu não tenho certeza. Pronto, isso aí já testifica também. Se tem dúvida, não tem certeza. Está testificado. Você não é filha de Deus. Vai buscar o Espírito Santo. Se tem alguém que tem vontade de te adotar como filho, de fazer você filho, de te gerar como filho, é Deus. Lembra que tem uma passagem em Salmos, Salmos 42, Salmos 15, não vou nem arriscar. Tem uma passagem em Salmos que fala a respeito de Jesus. Eu te gerei. Aquilo me causava uma certa dúvida. Bom, em um momento, a palavra diz que Jesus nunca foi criado, que sempre existiu. Mas a mesma palavra fala que o próprio Deus o gerou. Quando a gente entende esse renascimento, essa ressurreição de Jesus, a gente entende eu te gerei. Quando a gente entende a formação de Jesus dentro do ventre de Maria, eu te gerei. Mas ele gerou como carne, mas ele sempre existiu como Deus. Entende? Então, nesse momento aí, para mim, as coisas depois se esclareceram e não me parece mais que a palavra se contradiz. No momento lá em Salmos, ele está falando que gerou aquele Jesus feito à semelhança de carne pecaminosa. Mas aquele ser que sempre existiu é o Jesus divino, que é filho de Deus e sempre existiu. Bom, aí a gente vai ter aqui. E se filhos? Se filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Se Deus nos fez seus filhos através do Senhor Jesus, então eu vou ter direito à herança, que é a coisa mais normal do mundo. O filho tem direito à herança do pai.
natural. É uma lei divina. É um princípio bíblico. Herança. Desde sempre, herança existe. Fica para quem? Para gerações futuras. Eu sou a próxima geração. Cristo foi a primícia, eu sou continuidade. Vou ter direito às mesmas coisas que ele. Bom, pelo menos é o que a palavra diz e é o que eu creio. Não é o que a palavra está dizendo? Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Somos herdeiros de Cristo? Não, somos herdeiros de Deus, porque Deus Pai é o dono da história toda. Deus Filho, ele é o coadjuvante. Se não vem do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, não faz nada. Então, Deus Pai faz o que tem de fazer, somos herdeiros dele e herdeiros com Cristo. O que que Cristo vai herdar? Ah, ele herdou autoridade sobre todo o universo. Beleza. Quando chegar o momento, vai ser a mesma coisa. Nós vamos receber isso também. E se então nós sofremos com ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Qual foi o sofrimento de Cristo? Morreu para obedecer a Deus. Morreremos para obedecer a Deus. Morreremos para obedecer a Cristo. E de pregar o mundo, o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações. Morreremos para cumprir a vontade do Senhor Jesus. Sofreremos, sofreremos. Beleza, mas ainda que a gente venha sofrer, Jesus sofreu e foi glorificado. Ele foi ressurreto e glorificado. Maravilha. Isso vai ter que acontecer comigo também. Por quê? Porque eu sou filha de Deus. Então eu vou ser ressurreta e glorificada. Estão entendendo? Vamos em frente. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Qual é a glória que há de ser revelada em nós? Transformação do corpo. É uma glória que há de ser revelada. Paulo está falando das coisas que sucederam a Cristo e de coisas que vão suceder àqueles que seguiram a Cristo. Da mesma forma como ele foi glorificado, nós seremos também glorificados. Todas as aflições do tempo presente não se podem ser comparadas com a glória do que está por vir. A glória que em nós se revelará. Vai se revelar em nós. É por meio de nós, é em nós. Vai se revelar em nós. Então, nós vamos ter acesso a um novo corpo. E isso é maravilhoso, porque esse corpo agora não morre mais, né? E eu não entendo, não saberia dizer com certeza para vocês se a gente vai ter a mesma característica que temos agora, né? Uma tez mais escura, uma tez mais branca, um cabelo mais liso, um cabelo mais crespo. Eu não sei. Provavelmente isso tudo vai ser transformado. A gente vai ter esse mesmo rosto, né? A gente vai ter um rosto diferente. Sei lá, pessoal. Eu ainda não cheguei a essa conclusão. Mas uma coisa é certa: esse corpo que vamos receber não é mais passível de morte. Ele não se corrompe mais, ele não é corruptível, tá? Ele agora vai ser eterno e aponta para que eu vou viver também com Deus eternamente. Isso é uma promessa que nos assegura estarmos ao lado do nosso Pai. Porque senão ele poderia dizer: não, vocês vão viver um tempo no céu comigo, depois vocês vão para outro lugar. Beleza, pode ser que eu vá para outro lugar, mas eternamente eu vou estar com ele. De que forma? Nem tudo eu sou capaz de responder, mas eu vou estar para todo sempre com ele. Povo lindo, eu estou vendo aqui que o nosso horário
vai ficar assim um pouquinho exíguo, porque esse capítulo é um pouquinho maior, e a gente está praticamente na metade dele. Eu vou parar por aqui e a gente continua na quinta-feira, tá certo? Senão a gente vai se delongar demais. Mas a gente tem um tempinho aqui, temos uns 5 minutinhos que dá para a gente fazer algumas considerações. Gostaria muito de ouvir Dona Aparecida, que é a voz da sapiência aqui do nosso meio, né? A gente já sabe. Claro, se Dona Cida não dormiu, né? Tem que ver. Não dormi, não. Boa noite. Glória, glória a Deus. Manda ver aí, Dona Cida, o que que a senhora Eu entende ou o que a tô, senhora acrescenta? eu tô ouvindo bem baixinho. Hum, Eu acrescento como a senhora falou no início, o pessoal agora está vivendo, dizendo, os cristãos, né, de hoje em dia estão vivendo o tempo da graça. E eu, como eu gosto de falar sempre que eu vejo no Instagram, né, o pessoal falando cada besteira, aí eu falo, na graça vocês vão ver quando vocês fecharem o olho, porque a graça não é viver de qualquer jeito, né? Então, a graça, como a senhora falou, tem regras, né? E Deus não é qualquer um. Deus é santo, ele é santidade, e para servir a Deus, a gente tem que estar em perfeita comunhão com ele. Como é que é de qualquer jeito? Ah, porque Deus me aceita do jeito que eu sou. Aí tem casamento, né? O casamento, eu me esqueci o nome dela. Aí quem fez o casamento dela foi um pastor. Aí o pastor fez o casamento de um homossexual, achando que vive na graça, porque está na graça. E ela falou, né? E eu disse, mas gente, é não conhecer a santidade de Deus, porque tem que ter as regras de Deus. O que é regra de Deus? É respeito, né? Acima de tudo, respeitar a Deus. É, e respeitar também, eu acho que é o seu semelhante, porque Deus fez o homem e a mulher, né? E fez o macho e a fêmea, como nos animais, né? Aí as pessoas estão deturpando a palavra de Deus, né? Porque graça é viver de qualquer jeito, que Deus vai perdoar, não vai perdoar, porque como eu digo, eu canso de falar aí, né? No grupo aqui no grupo, a salvação é muito difícil, né? Ele veio, ele deixou tudo aí, está tudo escrito. Então, leiam a Bíblia. A Bíblia é o manual de sabedoria, de inteligência de Deus. Sabedoria, inteligência, a gente já nasce. Sabedoria vem de Deus. O que foi que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Até que não, ele usufruiu da sabedoria até um certo tempo, mas depois se perdeu, né? Então, a gente tem que vigiar. Sabedoria, né? Vamos pedir a Deus sabedoria para que a gente não se desvie da palavra dele, porque a palavra dele não é qualquer coisa, é mistério. E pede a ele para revelar para a gente. Porque quanto mais a gente se doa para Deus, mais Deus revela a palavra dele para a gente. Ele fala com a gente, né? Deus fala com a gente. No momento em que ele vê que a gente está com sinceridade com ele, ele vai revelando o que ele gosta dentro do nosso eu. Se a gente faz alguma coisa de errado, automaticamente o Espírito Santo ele vem e nos cobra o certo, né? Então, quem é de Deus não vive na prática do pecado. A gente é pecador, é. Eu não sou nenhuma santa, mas a gente se desvia do pecado. É isso. Paulo é tremendo. Ele deixa tudo escrito aí para a gente seguir. facilitou muito a nossa vida, né?
É só buscar realmente entendimento. Abre aí em Isaías, capítulo 65. Enquanto vocês vão abrindo aí, fala, Isis, o que fica para você hoje? Esse texto é realmente muito forte. Você vê que Paulinho, ele está batendo o tempo todo, como e eu vejo como uma igreja nova, como novos convertidos que estão nesse processo de aprendizagem, de entender a importância de ter o Espírito Santo. E me trouxe algumas compreensões. Esse termo que ele usa, adoção, é um termo muito assertivo, porque é uma filiação que não é por carne nem por sangue, é pelo Espírito, é um movimento de escolha, escrever aqui, mas de decisão. Você decide ali abandonar as velhas práticas, morrer para o mundo e nascer de Deus. E essa decisão, você ainda tem o apoio ali do Espírito Santo para lhe orientar no seu comportamento. E quando eu achei muito irônico quando ele disse: se você nasceu de Deus realmente, se você tem ali o Espírito Santo, o seu comportamento, o seu modo de agir, você não vai ser mais a velha pessoa, você vai ser uma nova pessoa, você nasceu de novo. E não precisa você dizer, não, eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo. As suas atitudes, o seu comportamento, o seu falar, o seu agir, vai revelar o que tem dentro de você. É bem aquilo, o que contamina não é o que entra, é o que sai. É o que sai da sua boca que revela quem é você. O que revela o que você sente, o que você pensa, o que você faz. E isso é muito interessante. A mentira tem a perna curta, né? O povo diz, você consegue ver no caminhar quando é mentira. Eu escrevi adoção. E teve um ano aí que a gente estava numa discussão se todo mundo era filho de Deus, até seu Marcelo entrou na discussão. E aqui Paulo deixa claro que nem todo mundo é filho de Deus, não. Para você ser filho de Deus, você tem que morrer para esse mundo, ser uma nova criatura, ter o Espírito Santo, para você ter o privilégio de chamar Abba Pai. Isso é muito lindo. E aí você não é mais ter essa relação de criatura, em contrapartida, você não tem uma relação de escravidão. Você não é obrigado. Você sente amor, você sente prazer em obedecer a Deus. Você sente prazer nas coisas de Deus. E eu acho que para mim, esse é o que mais me revela o Espírito Santo. Em mim e nas outras pessoas, é o prazer. Eu não tinha o prazer de ouvir um louvor. Hoje é a coisa mais linda do mundo. Adoro. Eu só faço as coisas ouvindo louvor. Não sentia prazer de ir na igreja. Hoje eu sinto falta. O povo diz que sente falta da academia. Eu não sinto falta nenhuma da academia. Mas da igreja, poxa, sendo na igreja, preciso, sabe? Preciso ir lá no meu altar. Preciso desse momento da igreja toda, todo mundo junto, lá o pastor manda segurar a mão. Esse momento é importante. E o mundo prega que, né, não é para congregar, que a igreja somos nós, mas uma artimanha do capeta, porque esse momento que a gente estamos aqui reunidas, ainda que virtualmente, nos fortalece, faz uma diferença na nossa semana, sabe? No nosso relacionamento com Deus, faz uma diferença esse congregar, estamos unidas ali em Cristo Jesus. É isso. Muito bacana, muito bem colocado aí. Isaías 65, 17. É um complemento aí de Romanos 8, 18. A gente vai ter aqui assim: portanto, eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e a anterior não será lembrada, e nem virá à mente. A gente não vai se preocupar mais em lembrar do que ficou para trás. Então, quando ele fala das tribulações que a gente sofre aqui, as perseguições, as guerras espirituais, que podem reverberar na nossa vida física, material.
claramente, no nosso emocional. Então, tudo isso tem um peso, né? Causa uma dor. Foi assim que ele falou, né? Mas essas coisas dolorosas não chegam perto do que está por vir. Não dá para mensurar, não dá para pesar, não dá para comparar, porque o que está por vir é maravilhoso. O que está por vir, novo céu, nova terra, transforma não só o ser humano, corpo de glória, mas vai transformar toda a criação. Vai transformar o universo, novo céu, vai transformar a terra, nova terra. Tudo vai ser refeito por Deus, melhorado, aperfeiçoado. Vai ser. Bom, se hoje a gente vê que a terra é super bela, muito bonita, pô, imagina o que vem depois, né? Não dá para mensurar, mas enfim, a gente não pode ficar limitado. Não, tá doendo, seguir a Cristo dói. Não, não vem com essa conversa, não. Abra aí em 1 Pedro, no capítulo 3. Enquanto vocês vão abrindo aí em 1 Pedro, fala, Milena. Até esse versículo, o que ficou muito forte para mim foi a questão de, claramente, né, ressaltado por Paulo, que a gente, por nossa natureza, não conseguimos nos manter fiéis, não conseguimos seguir a Deus, não conseguimos nos submeter a Deus. E aí fica ainda mais forte a questão da ação da Trindade, né, que é espetacular. Você tem o Deus Pai como a fonte, seu Jesus como um caminho, como uma direção, como esse canal que nos interliga, que nos salva. E mais ainda glorioso é o agente transformador, que é o Espírito Santo, que nos permite chegar até a Deus, a conhecer, a submeter a Deus através da aceitação do sacrifício do Senhor Jesus. Então, esse mover dessa Trindade é muito espetacular. Tudo por nós, né? Tudo ao nosso dispor. Isso é tão, quando a gente consegue compreender isso, a gente se sente tão valorizado, se sente tão importante e tão grato que a gente vai desenvolvendo cada vez mais esse temor, porque é tanta proteção, é tanto zelo, é tanto amor que nem cabe na nossa compreensão, que a gente nem consegue amar dessa forma, mas somos amados dessa forma. E esse amor vai transformando a gente mesmo. E eu estou assim, cada vez mais melhorando muito, abrindo muito minha visão com essa meditação do capítulo do livro de Romanos. Cada capítulo está realmente sendo muito é, amadurecer na fé mesmo, amadurecer a compreensão, amadurecer em vários sentidos. Vamos aí amadurecendo. Boa. Achei interessante essa sua colocação aí, fechando, né, a harmonia do trabalho de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 1 Pedro, eu falei 3, né? Não é 3, né? 4:13. Agora é Pedro falando, né? A gente já viu Isaías falando do que está por vir, vimos Paulo falando em Romanos, né? Que o que está por vir é maravilhoso, esse peso de tribulação aqui é besteira. Agora Pedro vai falar a mesma coisa. 1 Pedro 4:13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo. É uma questão para você se alegrar, se alegrar de sofrer. É estranho, mas só entende quem vive. Por quê? Porque a nossa esperança é de que essas dores são passageiras. Não é para sempre, não vai ficar para sempre. Para que, quando sua glória for revelada, a glória de quem? De Cristo, também vos regozijeis com excessiva alegria. Primeiro, o regozijar já é aquele prazer incontido. Aí ele fala da excessiva alegria. Veja que Pedro também está querendo dizer que o que está por vir, a nossa esperança, a promessa que Deus fez, as profecias apontam para algo maravilhoso, inefável. Não tem como a gente falar, não tem como a gente pronunciar, tá? Então,
Vou finalizar aqui só com 1 Tessalonicenses, capítulo 4 também. E aí a gente vai fazer a oração. E por hoje é só. Eita, 1 Tessalonicenses, acabei aí com algumas pessoas, hein? Vai se morder toda para achar. Vou deixar aí vocês se mordendo 2 minutos. Fernanda tira a onda, ela olha assim, né? Eu já achei. Pronto? 1 Tessalonicenses. Isis até hoje se morde. Eita, achou? Oh, glória a Deus. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, a gente vai ter aqui, ó. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem. Dormem aqueles que estão mortos. Para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Só se entristece quem não tem esperança. Ah, perdi meu filho, perdi meu marido, perdi minha mãe. Só se entristece quem não tem esperança. A Lília que está falando, não, é o texto. Não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, morreram crentes, morreram na fé em Cristo, morreram convertidos. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele, Deus trará com ele. Então, da mesma forma como Jesus ressuscitou, aqueles que em Cristo morreram ressuscitarão. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo, os que dormem, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, nós aqui mesmo, eu creio, nessa geração, seremos arrebatados, juntamente com eles, os que ressuscitaram dos mortos e os que permanecerem. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar. Então, essa é uma vinda de Jesus, onde ele não vai pisar o chão desse planeta. Ele no ar, nós vamos encontrá-lo lá. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aquela ideia que eu falei há pouco, nosso corpo não vai mais morrer e vamos ter acesso a Deus por toda a eternidade. Vamos ter acesso ao Senhor Jesus por toda a eternidade. Então, isso é motivo para que a gente se alegre. Poxa, meu pastor morreu lá na Índia, perseguido porque era cristão. Não é motivo para entristecer. Minha mãe morreu lá na Arábia Saudita. Não é motivo para se entristecer. Se essas pessoas morreram em Cristo, nós nos reencontraremos. Se você tem essa esperança, não se entristeça. Beleza? Então, Lívia, por favor, faz a oração final e a gente se encontra para quinta-feira. Beleza, pessoal? Desculpa aí, extravasou aqui um pouquinho o tempo. Tem que ver se Lívia está acordada, né? Que guerra. Esquece, Lívia dormiu. Fabiane, tá acordada? Tô sim.
Manda ver, Fabiane, faz a oração, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, desde já te agradeço, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Jesus, que o Senhor venha abençoar cada uma de nós aqui. Que o teu Espírito, meu Deus, possa achar espaço, meu Deus, para trabalhar em cada um de nós, mais e mais, meu Pai. Que a gente, meu Deus, venha ter forças e deixar, meu Pai, que a tua obra, meu Deus, venha a ser perfeita na nossa vida, meu Deus. E que assim sendo, meu Deus, a gente possa te servir, dando os frutos necessários, meu Deus, para que o teu reino possa crescer. A tua palavra, meu Deus, ela possa frutificar não só nas nossas vidas, mas na vida dos outros. Que a gente possa, meu Deus, contribuir mais e mais, meu Deus. O Senhor abençoe a todos que estão aqui, meu Pai, e que seja feita a tua eterna e poderosa vontade. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, povo lindo. Por hoje é só. Que Deus abençoe todos vocês.